Então, crianças, no vídeo passado, a gente juntou 5 palitos com mais um e ficou 6, não foi? Agora, a gente vai ver, e se eu juntar mais um? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, com mais um, se eu juntando mais um, fica 7. Então, aqui eu tinha 6 palitos, certo? 6 palitos, juntei, ou seja, aqui o sinal de mais, porque eu juntei com mais um e ficou 7. Vamos ver qual é o número 7? O número 7 é esse daqui? Não. O número 7 é esse daqui? Também não. O número 7 é esse daqui? É. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu juntei 6 palitos com mais um e ficou 7. Então, 6 mais 1 é igual a 7, dá 7. Agora aqui, né? Quando eu juntei, ficou 7 palitos. Então, eu vou colocar aqui 7 palitos, tá vendo? 7 palitos. Se eu juntar com esses 7 palitos mais um palito, quanto é que vai ficar? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 7 mais 1 é igual a 8. Vamos ver onde é que está o número 8? O número 8 é esse? Não, esse é o número 6. O número 8 é esse? Será que é? Não, é o número 4. O número 8 é esse? Este é o número 8. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Juntando 7 palitos com mais um, fica 8 palitos, tá vendo? Aqui, ó, 7, o sinal de mais para mostrar que a gente tá juntando, mais um é igual, ou seja, dá 8. Agora, eu vou tirar esse daqui e, ó, eu tenho aqui 8 palitos, certo? 8 palitos. Se eu juntar mais um, quanto será que vai dar? Vamos contar. 8 mais 1 é igual a... Dá quanto? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, se eu juntar 8 palitos com mais um palito, dá 9 palitos. O número 9 é esse? Não. O número 9 é esse? Não. O número 9 é esse? Não, esse daqui é o número 6. O número 9 é esse? Este é o número 9. Então, se eu juntar 8 palitos com mais um palito, 8 mais 1 dá 9. E agora, eu tenho aqui, ó, 9 palitos, não é isso? 9 palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 palitos aqui. Se eu juntar mais um palito, quanto vai ficar? Vamos ver? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 9 mais 1 é igual a 10. Só que 10, quando eu quero escrever o número 10, tem um truque. Eu pego o 1 e coloco na frente, aí depois eu pego o 0 e coloco atrás. O 1 e o 0 eu escrevo 10. Estão vendo como é fácil contar? Agora é a hora da história. Vida na Cidade. Foi escrito por Mônica Jaquievicius e foi desenhado por Felix Reiners. E foi feito por Difusão Cultural do livro. Aqui é a contracapa e diz assim: uma cidade, por mais dura e desumana que seja, esconde seres que insistem em sobreviver. Um passeio pela grande cidade pode identificar cores, sons, cheiros e todo tipo de relação entre os seres vivos. Instiga a conhecer as situações de equilíbrio e desequilíbrio e também o que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida. Afinal, como a própria autora enfatiza, conhecer já é meio caminho para preservar. A vida na cidade, olha só. Olha o pássaro. Olá, eu sou o sabiá laranjeira.
Como conheço bem as cidades, vou levar você para passear durante um dia inteiro e conhecer o que existe de vivo por aqui. Vamos, me acompanhe. Numa madrugada de dezembro em São Paulo, é hora de os animais noturnos se recolherem e os diurnos despertarem. O sabiá, nosso acompanhante, acorda cedo e vai logo cantando para chamar a atenção da sua companheira. Em breve, o dia estará claro e o veremos bicando os frutos das laranjeiras, das amoreiras e das picarantas, ou aproveitando para saborear uma minhoca que acabou de se enterrar. Tá vendo? Olha só. Ele na cidade, aqui as árvores, aqui os helicópteros. Olha o que ele está falando. Adoro frutos e insetos, mas as minhocas são minhas preferidas. Elas só saem à noite, por isso aproveito qualquer descuido delas. Olha o sabiá comendo a minhoca. Quando amanhece, já ouvimos os periquitos verdes misturados às folhagens das árvores. É difícil enxergá-los, mas é fácil percebê-los, tal a gritaria. Estão sempre à procura de sementes, frutos, coquinhos e insetos. Olha aqui, ó, o passarinho periquito falando. E por falar em barulho, pardais e tico-ticos também começam a acordar e a brigar. Brigam por tudo: água, sementes, um pedaço de pão e até por um lugar ao sol. Na natureza, essas aves, os pardais e os tico-ticos, alimentam-se de sementes e insetos. Nas cidades também comem pipoca, salgadinhos, salsicha, arroz, frango, mortadela, salame, paçoca, milho, biscoito, chocolate, tudo que as pessoas desperdiçam. Pombas e rolinhas também vivem do desperdício. Estão sempre ciscando o chão, procurando sementes ou o que aparecer. Pão, biscoito, arroz e outras sobras. Apesar de serem o símbolo da paz, as pombas causam muitos problemas, pois podem transmitir doenças. O desperdício de comida faz com que hoje seja difícil um lugar na cidade onde elas não apareçam. Tá vendo aqui eles disputando comida, os restos de comida que as pessoas jogam no chão. O desperdício é um dos grandes problemas das cidades. Temos embalagens em excesso, muitos produtos descartáveis e muita sobra de comida. Sorte nossa que existem certos animais como os urubus. Sorte? É sorte sim. Apesar de muitos acharem que ele traz mau agouro, quer dizer, azar, os urubus criaram fama, mas são animais muito úteis. Comem restos de lixos e carcaça e não fazem mal a ninguém. Embora pareçam sujos, vivem se limpando. Eles abrem as asas para que o calor do sol mate os germes. Tá vendo? O urubu, tá vendo aqui na cena o urubu comendo lixo, comendo as carcaças? As pessoas acham que eles são sujos porque eles são pretos e eles vivem perto de onde cheira mal, mas eles vivem se limpando. Pela manhã, a animação é grande na cidade. Apesar da poluição dos prédios, do aumento de calor, do asfalto, das construções, das enchentes, etc., existem seres vivos que teimam em viver aqui. Quem já não se encantou com o colorido das paineiras no início do outono, ou com o escandaloso ipê roxo, ou com as entrinas do inverno, com o lilás do jacarandá mimoso? Na primavera e agora no verão, com os flamboyantes e tipuanas, e junto com as árvores, muitos pássaros, insetos, lagartos, entre outros bichos vivem por ali. Existem poucas áreas verdes, mas é só observarmos bem e procurarmos os animais que lá estarão eles. Alguns se deram muito bem por aqui. Olha só as árvores. O ipê roxo, tá vendo? É um jacarandá mimoso. Esse daqui é o ipê roxo. Esse daqui é a eritrina e esse daqui é a palmeira. Aí olha o que ele tá falando, ó. Esse pássaro aqui. Mas outros se deram tão bem que viraram praga. É que o desperdício de alimento lota os lixos e isso atrai muitos animais nada interessantes, como ratos, baratas e moscas. Então, quando as pessoas jogam lixo em qualquer lugar, né, não fecham o lixo direito, ou jogam lixo no dia que o carro de lixo está passando, o que é que acontece? Ó, rato, barata, mosca, estão vendo? Por isso que a gente não pode jogar lixo em qualquer lugar, senão junta rato. Aqui, e tem mais.
A diminuição de animais caçadores, os predadores, também provocou um grande aumento do número desses animais. Com poucos predadores, os animais comem e se reproduzem, comem e se reproduzem, comem e se reproduzem e só, aumentando assim a quantidade de ratos, baratas e moscas. Será que não tem um jeito de mudar isso? E não são só ratos, baratas e moscas que estão sem predadores. São também cupins, mosquitos que apenas comem e se reproduzem. Eles comem madeira, tá, gente? Os cupins. Eles comem madeira e papel. Então, móveis de madeira em casa, portas, telhados, eles comem. Como será que vivem esses animais nos ambientes naturais? Acho que essa é uma pista para mudar essa situação. Vá pensando, falaremos desses animais daqui a pouco. Olha aqui o cupim roendo a madeira, tá vendo? A preservação de algumas áreas verdes ou até mesmo de árvores plantadas nas ruas e quintais pode atrair seres muito importantes para o ambiente, como aves que comem insetos. Por exemplo, podemos observar durante o dia, além do nosso companheiro sabiá laranjeira, os bentivis e os sanhaços, que comem sementes e frutos de pitangueiras, de romanzeiras, de frutas de sabiá, mas se esbaldam com os insetos que estão em grande quantidade. A corruíra alimenta-se quase exclusivamente de insetos, aranhas, minhocas e todo o resto que se move. Já o chopin procura sementes de grama, além de insetos. Estão vendo aqui? Os pássaros são importantes porque, além de espalhar as sementes e fazer com que tenha mais árvores e mais plantas, eles também comem insetos. Estão vendo? Acho que estou entendendo. Áreas verdes, predadores. As andorinhas também são aves que cruzam o céu na cidade e pegam insetos em pleno voo. No final da tarde, podemos ver o bando todo enfileirado nos fios de eletricidade. E quando as andorinhas resolvem voar, até parece que ficaram dias ensaiando, pois formam grandes desenhos no céu. Então, quando as andorinhas voam, elas voam tudo organizadas, tá vendo? E elas comem os insetos enquanto os insetos ainda estão voando. Mas será que o aumento no número de animais indesejáveis é o único problema causado pelo lixo? À tarde, o calor do verão faz a água evaporar e formam-se grandes nuvens que depois ficam mais pesadas e escuras. Os animais se escondem e logo cai uma chuva forte que acaba em 1 hora. Mas é o suficiente para encher muitas ruas e transbordar córregos. A sujeira se espalha ainda mais. Excesso de lixo e poucas árvores. Essa é uma combinação perfeita para as enchentes. O lixo entope bueiros e deixa os leitos dos rios muito rasos. Sem árvores e com as ruas asfaltadas, a água das chuvas não tem como penetrar no solo e se acumula. Enquanto isso, quem deveria cuidar dessa situação está nos gabinetes e a população sofrendo. Ou seja, quando as pessoas jogam lixo em qualquer lugar, além de ter ratos, baratas, moscas, cupins, ainda tem outro problema, porque o lixo se acumula e aí quando chove muito, vai alagar as coisas. Infelizmente, as enchentes provocam problemas. Um deles tem relação com uma população de animais nada bem-vinda na cidade, os ratos. Lembra-se, é que a urina deles transmite uma doença chamada leptospirose. Lixo é igual a ratos. Lixo é igual a ratos mais enchentes, que é igual a leptospirose. Tá vendo aqui quando chove, por conta do lixo alaga, e o rato, quando ele faz xixi, a urina dele transmite uma doença muito terrível. Mas, como nada para na cidade, após a chuva o movimento retorna ao seu ritmo. Com o céu claro novamente, os animais saem de seus esconderijos para dar uma última voltinha do dia. No final da tarde, podemos ver revoadas de aves indo para seus ninhos. É uma gritaria de periquitos e bentivis, além de voos rasantes de andorinhas e sabiás. É hora de ir para casa, tá? É só o sol abaixar e podemos perceber como os insetos ficam agitados ao redor das lâmpadas, enormes grupos deles.
por perto, lagartixas e aranhas felizes com banquete. Você se lembra dos cupins da cidade que só comem e se reproduzem? Pois no ambiente natural, uma revoada de cupins é uma alegria para aves, macacos, morcegos e tamanduás que se alimentam desses insetos. Os indivíduos que restam são suficientes para manter a população. Mas na cidade a história é outra. Os predadores são muito poucos. Apenas alguns morcegos, lagartixas, aranhas e aves se alimentam de cupins. Com isso, a quantidade desses insetos aumentou muito e tem mais. Como os cupins se alimentam de madeira, para eles não interessa se ela é uma árvore ou virou uma mesa, violão, casa, piso, brinquedo. Quando encontram madeira, arrasam tudo e se tornam praga. Então, quando os cupins eles estão na natureza, eles são comidos pelas aves, pelos macacos, pelos morcegos, pelo tamanduá. Mas quando está na cidade, é muito difícil ter alguém que coma o cupim. Além dos cupins, mosquitos não faltam na cidade. Eles se reproduzem colocando seus ovos na água dos rios, dos córregos, das caixas d'água, dos pratos de vasos, etc. Suas larvas podem ser comidas pelos peixes, se é que há algum peixe nos rios, e logo se transformam em adultos e servem de alimentos para aves, morcegos, lagartixas e aranhas. No entanto, o número de mosquitos é tão grande que eles acabam se tornando praga também, como os cupins. As fêmeas dos mosquitos necessitam do sangue humano para amadurecer os ovos. O resultado disso são as inevitáveis picadas, que em alguns casos podem até mesmo transmitir doenças. Então, quando o mosquito ele se reproduz na cidade, tem muito mosquito, o que acontece? Sabe o que acontece? Eles começam a se alimentar do sangue do ser humano, porque o mosquito, a fêmea do mosquito, quando ela tá esperando o filhote, ela morde o ser humano e chupa o sangue do ser humano para poder ter filhotes. E pode transmitir doença quando eles mordem a gente, como, por exemplo, a dengue, a zika, a chikungunya. À noite a vida continua, o que para alguns significa descanso, para outros é hora de ir à caça. Muitos animais saem após o pôr do sol para buscar alimento. Além de ser mais fresca e úmida, a noite esconde melhor caçadores e presas. Mas os caçadores têm como encontrar suas presas. Olhos especiais, ouvidos apurados, entre outras maneiras. Você já viu o pulo certeiro dos gatos ou a rapidez com que uma lagartixa pega um inseto? Nas cidades, porque o gato, quando está escuro, ele consegue enxergar melhor no escuro do que no claro. Nas cidades, podemos encontrar algumas suindaras, corujas que vivem principalmente em forros de casas e igrejas. Saem à noite e capturam ratos, pequenos lagartos e aves. Estão vendo? Então, a coruja e o gato, e a lagartixa, quando é de noite, eles enxergam melhor que quando é de dia, por isso que eles conseguem caçar. Além de suindaras e gatos, existem alguns poucos caçadores na noite da cidade. Aranhas que fazem teias normalmente não são perigosas e alimentam-se de insetos que ficam presos em suas armadilhas. As lagartixas são ótimos inseticidas naturais, pois devoram tudo que se mexe. Os morcegos, apesar de temidos na cidade, procuram insetos. Alguns deles comem frutos e até flores noturnas, como as dedaleira. As lacraias vivem sob tocos, pedras e outros lugares úmidos e escuros, alimentando-se principalmente de tatuzinhos de jardim e insetos. Então, gente, muita gente acha que o morcego, ele se alimenta de sangue humano, ele chupa o sangue humano. Mas assim, existem centenas de espécies de morcegos e só alguns, que dá para contar nos dedos de uma mão, uns 3 ou 4, eles comem sangue e mesmo assim é muito raro eles chuparem sangue humano. Só quando eles são atacados, quando algum humano entra onde eles estão e eles se assustam, eles geralmente tomam sangue de animais. A maioria dos morcegos come frutas, se alimenta do néctar das flores, que nem as abelhas e o bem-te-vi, ou então comem insetos. E aqui vamos ver, voltando à história. Ratos, ratazanas, camundongos e baratas são animais da noite e se alimentam de lixo. Passeiam sobre a sujeira e depois entram em casa, trazendo doenças até nós. Na natureza, esses animais precisariam sair para buscar alimento e deveriam tomar cuidado com os predadores. Mas na cidade, o alimento praticamente chega até eles.
E os predadores, como vimos, quase não existem. Predadores é quem come aquele animal. O predador do rato é o gato. Os gatos, que na natureza se alimentariam de ratos ou aves na cidade, também encontram alimento no lixo e caçam ratos quase que só por instinto, só por diversão. Tá vendo? Os tatuzinhos são seres que comem apenas restos de plantas e bichinhos mortos que estão sob o solo. É essa alimentação também que o piolho de cobra ou o embuá e a minhoca apreciam. Ao se alimentarem de restos e eliminarem suas fezes, esses animais fazem com que o solo fique cheio de nutrientes para os vegetais. Novas plantas crescem, substituindo aquelas que morreram. Tá vendo? Minhoca, tatu, esses insetos aqui que a gente falou, os tatuzinhos, piolho de cobra, eles se alimentam de restos de plantas e quando eles fazem cocô no solo, aí o solo fica todo cheio de nutrientes, que junto com a luz do sol dá o alimento pra gente. A noite segue agitada. Os caramujos que estavam encaramujados aparecem e as lesmas, que são quase caramujos, não fosse a falta de concha, também se animam. Elas se alimentam de folhas, vivem enterrados e raramente saem durante o dia. Em geral, só saem quando chove, caso contrário, secariam, pois sua pele é muito fina, como a pele das minhocas, tá vendo? Esse daqui é a lesma, porque ela não tem concha, e esse daqui é o caramujo. Eles comem folhas, só que assim, se você vê um caramujo na rua, você não deve pegar nele, porque o caramujo, nas cidades, muitas vezes eles ficam no esgoto, então eles podem transmitir doenças. Luz atrai inseto. E à noite aparece um inseto muito especial, a mariposa. Ela é muito parecida com a borboleta, mas possui algumas diferenças. A mariposa sai à noite para se alimentar e para se reproduzir. A mariposa não é colorida e quando pousa, suas asas ficam abertas. A Alondra sai daí, tá atrapalhando a história. Tá vendo? A borboleta sai de dia, mas a mariposa só sai à noite. A borboleta é colorida, a mariposa não. A borboleta fecha as asas quando pousa, a mariposa deixa aberta, tá vendo? Essa daqui é a mariposa. E chega a outra madrugada. É hora de os animais noturnos se recolherem e os diurnos despertarem. O sabiá, nosso acompanhante, acorda cedo e vai logo cantando para chamar sua companheira. Em breve o dia estará claro e o veremos bicando os frutos. Acho que você tem muitas pistas de como melhorar a vida na cidade. Já olhou para o lixo da sua casa? Será que não dá para reaproveitar, diminuir ou reciclar alguma coisa? E os predadores de insetos, como podemos mantê-los? Além de tudo isso, você ainda pode, tá dando para ver, plantar árvores e cuidar das que ainda existem. Que nós, aves, além de outros animais, com certeza voltaremos